Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero estar te deixando hoje uma palavra de meditação que se encontra aqui no livro de Gálatas, do seu capítulo 4, do seu versículo 22, 23 e 28. Eu quero estar falando para os irmãos no nome do Senhor Jesus sobre promessa. Eu quero estar te deixando uma palavra na qual Deus colocou ao meu coração desde ontem. E hoje, por confirmação desta palavra, a gente na igreja tem um grupo das irmãs do círculo de oração, das irmãs que louva, né? E aí a pastora, ela mandou uma palavra que se encontra lá no livro de Atos, o qual se referia de promessa. Então aquilo ali eu peguei para mim que era uma confirmação de Deus para minha vida neste dia, que é a palavra que Ele queria trazer para você neste dia, amém? E aqui no livro de Gálatas fala que, Gálatas capítulo 4, versículo 22, porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Lá no 28, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Aqui, no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo, em suas viagens missionárias, quando ele ainda se encontrava preso, ele estava preso, mas ele ainda levava a palavra do Senhor Jesus. E nessas suas viagens, por onde ele tinha que se apresentar para estar se justificando, para que ele pudesse ser solto, naquele mesmo momento ele também levava a palavra do Senhor Jesus. E aqui em Gálatas ele fala que Abraão ele teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. A livre era a sua mulher Sarai, porque antes dela herdar o nome Sara, ela se chamava Sarai. E a sua escrava era a sua outra mulher, H, né? O qual também ele tinha um filho no nome do Senhor Jesus. E no dia de hoje eu quero estar falando para você sobre promessa, sobre as promessas de Deus sobre a minha e sobre a sua vida no nome do Senhor Jesus, né? Lá no livro de Gênesis vai nos contar a história de Abraão. Eu quero estar te deixando aqui um pouco resumido daquilo que Deus colocou em meu coração, para que você possa entender o que Abraão teve que passar para que ele pudesse ter a sua promessa nas suas mãos no nome do Senhor Jesus. E lá em Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor Jesus fala que o Senhor apareceu a Abraão e falou: Abraão, sai da sua terra, sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra onde eu te mostrarei. Aqui Abraão, ele já estava acostumado, como de rotina, viver ali na sua região, viver ali na sua casa, no meio dos seus parentes. Mas um certo dia o Senhor aparece a Abraão em palavra e fala: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. O Senhor não fala qual é o lugar que ele vai levar Abraão. Ele só manda Abraão sair. Primeiro ele fala: sai. Depois ele vai falar para Abraão: e vai. Aqui Abraão, ele teve que sair do seu conforto da sua casa, ele teve que sair do conforto da sua rotina para fazer a vontade do Senhor Jesus. Mas nem sempre a vontade do Senhor Jesus na nossa vida é do jeito que a gente imagina, é do jeito que a gente pensa no nome do Senhor Jesus. Eu creio que aqui teve desconforto para Abraão, porque imagina aí Abraão, né? Imagina aí Abraão saindo do meio da sua casa, do meio da sua parentela, para ir para um lugar que nem ele mesmo sabia onde seria este lugar. E a palavra do Senhor Jesus fala que o Senhor, ele fala para Abraão: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção.
e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias. E a palavra do Senhor Jesus fala que Abraão partiu, como o Senhor tinha dito. Aqui Abraão, mesmo ele tendo que sair da sua rotina, mesmo ele tendo que sair do seu conforto, ele ouviu a voz do Senhor e partiu, como o Senhor tinha lhe ordenado, no nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus fala que Abraão era da idade de 75 anos quando ele saiu da sua terra chamada Harã. Abraão, ele tinha 75 anos. E a palavra do Senhor Jesus fala que ele pega a sua mulher, ele pega o seu sobrinho Ló, que é filho do seu irmão, e vai no nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus fala que, mais uma vez, o Senhor aparece a Abraão e fala: a tua descendência darei esta terra. E a palavra do Senhor Jesus fala que Abraão edifica ali um altar para o Senhor, no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala que Abraão, ele sai e vai. Ele sabe para onde ele estava indo? Não, ele não sabia para onde ele estava indo, mas ele estava confiando naquele que mandou, naquele que tinha o chamado para viver aquilo na vida dele, no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala que depois de uns dias veio a palavra do Senhor Jesus a Abraão em visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Aqui dá-me a entender, não só para mim, mas para os irmãos também, no nome do Senhor Jesus. O Senhor já aparece depois que Abraão sai. O Senhor fala para Abraão: Abraão, não temas. Por que será que Abraão estava temendo? Pode ser que ali aquilo que ele já estava vivendo já não condizia com o que ele vivia ali no meio da sua parentela. É justamente nós, quando Deus manda a gente fazer algo em favor do seu nome ser glorificado, a gente teme, a gente fica com medo, a gente fica com receio. E aqui o Senhor, ele falou para Abraão, o Senhor já apareceu para Abraão e já falou: Abraão, não temas. Não temas, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão, no nome do Senhor. Então disse Abraão: Senhor Jeová, que hei de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tem dado filhos, por isso um nascido na minha casa há de ser o herdeiro. Mas veio a palavra do Senhor a ele dizendo, aqui depois que Abraão fala essas palavras para o Senhor responde a Abraão falando, né? Este não será o teu herdeiro, e sim aquele de tuas entranhas sair. Este será o teu herdeiro. Então o levou afora e disse: olha agora para os céus, Abraão. Conta as estrelas, se é que você pode contar todas essas estrelas. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Aqui, quando o Senhor aparece para Abraão e fala para Abraão não temer, o Senhor já encoraja Abraão. O Senhor fala para Abraão: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandíssimo galardão, no nome do Senhor Jesus. E Abraão olha para o Senhor e fala assim: o que o Senhor há de me dar? Porque eu não tenho filho. Eu não tenho filho, no nome do Senhor Jesus, né? E ele fala, né, que o Damasceno Eliezer, né, é o mordomo, que ele achava que ia vir de lá o herdeiro, né? E o Senhor fala assim: não, o herdeiro vai sair da tua entranhas. Aqui o Senhor já faz mais uma promessa para Abraão, né? A primeira promessa que o Senhor faz para Abraão é quando o Senhor manda Abraão sair do meio da sua parentela, né? Quando o Senhor manda
Abraão sai do meio da parentela, o Senhor já vem com aquelas promessas: eu farei de ti uma grande nação, eu vou te abençoar, aqueles que te abençoar eu vou abençoar também, aqueles que te amaldiçoar eu vou amaldiçoar também. Essa é a primeira promessa que o Senhor faz para Abraão, né? A segunda promessa que o Senhor faz para Abraão é quando Abraão chega nas terras de Siquém, junto ao carvalho de Morre, né, onde habitavam os cananeus. O Senhor faz uma segunda promessa a Abraão. O Senhor fala para Abraão e fala: a tua descendência eu darei esta terra. A segunda promessa. Abraão saiu. Abraão foi conforme o Senhor falou. O Senhor fez a primeira promessa. O Senhor já fez a segunda promessa, né? Aí, a terceira promessa é de um filho, que Deus promete um filho a Abraão. E o Senhor fala para Abraão, né? Das tuas entranhas sairá o herdeiro, no nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus fala que quando o Senhor fala para Abraão que Abraão ia ter um filho, a palavra do Senhor Jesus fala que Abraão creu no Senhor, imputando isto como justiça. E disse mais: eu sou o Senhor, que de ti tirei de Ur dos caldeus, para dar-te esta terra como herança. Mais uma vez o Senhor frisa ali na mente de Abraão: eu vou te dar esta terra como herança, no nome do Senhor Jesus, né? As promessas de Deus são lindas, as promessas de Deus são maravilhosas, mas muitas das vezes a gente está passando por situações tão difíceis, que a gente não consegue crer nas promessas do Senhor Jesus. Ou até mesmo quando a gente crê nas promessas do Senhor Jesus para as nossas vidas, vem o inimigo da nossa alma. Quem é o inimigo da nossa alma? Satanás. Ele vem jogando seta na nossa mente. Ele vem usando pessoas com palavras para a gente desacreditar daquilo que Deus já tem nos falado, né? Muitas das vezes quando Deus fala: eu vou fazer isso na sua vida, eu te prometo isso, eu te prometo aquilo, eu te prometo isso no teu casamento, eu te prometo isso na tua família, prometo libertação, eu prometo isso, eu prometo aquilo, vem Satanás. Vem Satanás com sapatinhos de algodão, vem Satanás com a sua astúcia, para fazer a gente desacreditar daquilo que Deus já nos entregou. Mas no dia de hoje eu quero te dizer, assim como Deus falou para mim, eu quero te dizer no dia de hoje: não desacredite das promessas de Deus. Embora o inimigo esteja soando aos teus ouvidos que não vai acontecer, que esse projeto não vai se realizar, que a promessa não vai chegar nas tuas mãos, mas no nome do Senhor Jesus eu quero dizer para a tua vida hoje, assim como já foi liberado para a minha vida, eu quero liberar para a tua vida no nome do Senhor Jesus. As promessas de Deus irão se cumprir sobre a tua vida, queira Satanás ou não. Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem falado. Porventura Deus ia mentir? Porventura Deus se arrependeria de algo que Ele já falou para a tua vida? Não, Ele é fiel, Ele cumpre, Ele zela com a sua palavra. Quando Ele fala que Ele vai fazer, Ele faz. O diabo pode se levantar contra a minha vida, contra a tua vida, para fazer a gente se frustrar, para fazer a gente parar, para fazer a gente não crer no Senhor. Mas Deus é fiel, Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele tem nos prometido no nome do Senhor Jesus, né? E aqui Abraão, ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor, imputando isso como justiça no nome do Senhor Jesus, né? Ele creu no Senhor, né? E a palavra do Senhor Jesus fala, né, que um certo dia o Senhor mais uma vez aparece a Abraão e fala para Abraão, né, quando Abraão já tinha a sua idade de 90 anos, né? Porque Deus é tão maravilhoso que as promessas de Deus tinham que se cumprir na vida de Abraão, que até o seu próprio nome Deus muda. Porque na verdade o seu nome era Abrão.
Mas quando o Senhor aparece a ele, o Senhor muda o seu nome de Abrão para Abraão. Aqui o Senhor Jesus aparece a Abraão com 90 anos. Quando ele saiu da sua terra, ele tinha 75 anos, irmãos. 75 anos. E aqui a palavra do Senhor Jesus, que quando ele muda o nome de Abraão e faz mais uma promessa a Abraão, Abraão já tem 90 anos. Olha aí quanto tempo tem se passado. Quanto tempo tem se passado e as promessas não tinham chegado ainda. Não tinha chegado, mas porém Deus ainda estava prometendo. Porque a palavra do Senhor Jesus vai dizer bem assim: sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e ser perfeito. No nome do Senhor Jesus, aqui Deus está falando para mim, está falando para você neste dia. Anda na minha presença e ser perfeito. Que neste dia a gente venha avaliar as nossas vidas e colocar na balança. Colocar na balança e ver aquilo que está em falta, para que possamos andar na presença do Senhor Jesus e aos olhos dele ser perfeito, não aos olhos humanos, porque aos olhos humanos ninguém é perfeito. Mas aqui, como o Senhor está falando, aos olhos dele pode sim ser perfeito, no nome do Senhor Jesus, né? E porém a minha aliança entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não chamará mais o teu nome Abraão, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Mais uma promessa. As promessas de Deus ainda não tinham se concretizado sobre a vida de Abraão. As promessas de Deus não tinham ainda se cumprido. Porque quando Abraão sai da sua terra, como eu acabei de mencionar aqui para vocês, ele tinha 75 anos. E quando o Senhor aparece para ele mais uma vez para fazer mais uma de suas promessas, Abraão já tinha 99 anos, no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala mais para Abraão, né? A Sarai, tua mulher, não chamará mais pelo nome de Sarai, mas chamará o seu nome Sara, porque eu hei de abençoar e te darei dela um filho, e abençoarei ela, e ela será mãe de nações. Reis e povos sairão dela, no nome do Senhor Jesus. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, dizendo em seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e dará à luz Sara, da idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: quem dera que vira Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o nome dele de Isaque, o qual estabelecerei a minha aliança, e a minha aliança perpétua com a sua descendência depois dele, no nome do Senhor Jesus, né? Aqui, quando o Senhor muda também o nome de Sarai para Sara, o Senhor fala para Abraão: dela vai sair o teu herdeiro, no nome do Senhor Jesus. Dela vai sair o filho da promessa. Veja tudo o que Abraão teve que passar para ele receber a promessa dele. Quanto tempo se passou para que essa promessa teve que se concretizar, no nome do Senhor Jesus, né? E ele fala que o nome do menino não se chamará, o nome do menino se chamará Isaque, no nome do Senhor Jesus. Mais uma promessa. Mais uma vez o Senhor se apresenta a Abraão e fala para Abraão mais uma promessa daquilo que Deus ia fazer, no nome do Senhor Jesus, sobre a vida de Abraão, né? Como eu falei aqui para vocês, né? Abraão, ele teve que percorrer um longo caminho.
ele teve que percorrer uma grande estrada para poder viver essa promessa no nome do Senhor Jesus, né? A palavra do Senhor Jesus, que Abraão, ele teve que passar por um processo difícil, né? Porque quando ele sai da sua terra, como eu mencionei aqui, que está aqui na Bíblia, no nome do Senhor Jesus, Abraão, ele leva a sua mulher, ele leva seu sobrinho Ló, e a palavra do Senhor Jesus fala, como todos nós já sabemos, que teve contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Aí eles já não puderam mais ficar juntos, eles tiveram que se separar, e quando eles tiveram que se separar, Abraão falou, se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher ir para a esquerda, eu vou para a direita. E quando o seu sobrinho olhou lá e viu a campina, tudo bonito, tudo maravilhoso, ele quis ir para o lado mais bonito, porque ele tinha olhado para o outro lado, ele só viu areia, só viu mato, pode ser que ele só viu terra, não viu nada de bonito. É lógico que ele ia escolher o quê? O lugar mais bonito. Então ele foi para o lado mais bonito. E a palavra do Senhor Jesus, que Abraão vai para o outro lado. Mas quando Abraão vai para o lado ao contrário que o seu sobrinho escolhe, a palavra do Senhor Jesus fala bem assim, né? Que quando ele se aparta, quando o seu sobrinho Ló escolhe a campina, escolhe o lugar mais bonito, a palavra do Senhor Jesus fala que quando Abraão vai para o outro lado, Abraão, ele não questiona, ele não murmura por ele ver aqueles matos, ver aquele lado ali não tão bonito quanto o outro lado, no nome do Senhor Jesus. E o Senhor aparece a Abraão e fala para Abraão, né? Depois que Ló se apartou dele, o Senhor fala para Abraão, né? Abraão, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde está. Imagine Abraão aqui. E o Senhor falando, levanta os teus olhos. Olha desde onde você está. Olha para o lado do norte, olha para o lado do sul, olha para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra eu hei de te dar, no nome do Senhor Jesus. Ló, ele foi para o lugar visivelmente bonito. Ele escolheu as campinas, tudo verdinho, tudo bonitinho. E Ló foi para o deserto. Desculpe, Abraão foi para o deserto, Ló foi para a campina e Abraão foi para o deserto. Mas deserto é lugar de resposta, porque quando Abraão escolhe o deserto, o Senhor aparece a Abraão. No deserto, o Senhor aparece. Em meio ao meu deserto, em meio ao teu deserto, no nome do Senhor Jesus, o Senhor aparece, nos motivando, nos levantando, nos dando mais uma das suas promessas, porque quando Abraão vai para o lado ao contrário de seu sobrinho, o Senhor aparece para ele e fala, olha desde onde você está e tudo isso eu vou te dar. Imagine aí os olhos de Abraão alcançando até lá no fundo. Pois é. Se os olhos dele alcançassem até lá no fundo, o Senhor falou aqui na palavra que assim o Senhor ia dar para ele no nome do Senhor Jesus, né? E ele falou, e eu farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, percorre esta terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. Ei, o Senhor está falando para mim e para você nesta noite. Levanta e percorre esta terra, porque no comprimento e na sua largura eu te darei. Olha aí, meus irmãos, que promessa maravilhosa. Pode ser que quando Abraão ele foi para o deserto, pode ser que ele achou que ele não ia esperar nada de lá, que não ia sair nada de lá. Mas foi dali que Deus fez mais uma promessa para ele. Foi dali que o Senhor falou para ele que ele ia herdar
toda aquela plenitude no nome do Senhor Jesus. Foi dali que o Senhor falou para ele se levantar. Foi dali que o Senhor falou para ele que era para ele percorrer aquela terra no seu comprimento e na sua largura, porque o Senhor ia dar nas mãos deles no nome do Senhor Jesus, né? E ali teve separação. Um foi para um lado, outro foi para outro, né? E a palavra do Senhor Jesus fala que Abraão, ele passou ele teve uma trajetória difícil. Ele teve uma trajetória difícil até que a promessa se cumprisse sobre a vida dele no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala, né, que 3 anjos aparecem a Abraão. E quando esses 3 anjos aparecem a Abraão, perguntam: onde está Sara, tua mulher? Né? E ele fala: ela está lá na tenda. E o anjo disse para ele: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. Aqui o anjo apareceu a Abraão e fala: daqui 1 ano eu voltarei aqui, e a tua mulher já vai estar com a sua promessa nas mãos, no nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor Jesus fala que Sara, ela estava à porta da tenda escutando. E quando ela escuta isso, ela ri, né? Ela ri, ela começa a rir. Ela fala assim: assim pois riu Sara consigo mesmo, dizendo: terei ainda prazer depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho, né? Ela fala: terei eu prazer? Será que eu vou viver mesmo essa promessa depois de tudo que eu tenho passado, já na minha velhice, né? E disse o Senhor a Abraão: porque riu Sara, dizendo: na verdade darei eu à luz, ainda havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho, no nome do Senhor Jesus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Haveria alguma coisa impossível aos olhos do Senhor? Para mim e para você pode ser impossível, mas para Deus nada é impossível. Para Deus não há uma coisa difícil no nome do Senhor Jesus. E aqui o anjo falou: você crendo ou você não crendo, neste tempo determinado eu vou voltar e você vai estar com sua promessa nas mãos, no nome do Senhor Jesus, né? E a palavra do Senhor Jesus fala, né, que o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha dito. E aconteceu que Sara deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus tinha falado. Não é no meu tempo, não é no teu tempo, o Senhor está dizendo para nós neste dia. É no tempo determinado dele, no nome do Senhor Jesus. E Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera o nome de Isaque. E Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando era de idade de 8 dias, como Deus tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque. Tá vendo, meus irmãos? Quanto tempo se passou para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Sara? Quando Isaque nasceu, Abraão já tinha 100 anos. 100 anos, né? No nome do Senhor Jesus. Se não estou errada, 75 quando ele saiu da sua terra, para 100 anos, 25 anos se passaram. 25 anos se passaram para que a promessa de Deus se cumprisse sobre a vida daquele homem. Foi dias difíceis, mas o Senhor deu vitória para ele. E o nome do Senhor Jesus foi glorificado, né?
E disse Sara: Deus me deu motivo para rir. Todo aquele que ouvir isso rirá comigo. Ela fala: Deus me deu motivo para rir, porque quando Deus deu a promessa para ela, ela ficou feliz, ela ficou alegre. E ela fala: e todo mundo que ouvir isso vai rir. Quando a promessa chegar na minha vida, quando a promessa chegar na tua vida, a gente vai ficar feliz, a gente vai rir. E aqueles que ouvir esta notícia vai rir, vai se alegrar também no nome do Senhor Jesus, porque o nome dele vai ser glorificado. O nome dele vai ser exaltado no nome do Senhor Jesus, né? E disse mais: quem diria, Abraão, que Sara daria de mamar a filhos? Aqui ela fala para o seu marido, né? Creio eu, né, que ela olha assim para o seu marido e fala, né, Abraão, quem diria, né, que Sara, tua mulher, daria de mamar a filhos, no nome do Senhor Jesus, né? Pois lhe dei um filho na sua velhice. E a palavra do Senhor Jesus fala que o menino cresceu e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Ei, eu quero te falar no nome do Senhor Jesus através desta palavra. Vai ter vitória, vai ter promessa, vai ter banquete. O nome do Senhor Jesus vai ser glorificado sobre a tua vida, porque Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Eu creio que Ele vai cumprir todas as promessas que Ele já tem falado sobre a minha vida, sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus. Não creia em mim, mas creia na palavra. A palavra é vida, a palavra é alimento, a palavra é restauração, a palavra é libertação, a palavra é cura, a palavra ela é viva e eficaz no nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor Jesus fala, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e aquele que beber da água que eu der nunca mais terá sede, no nome do Senhor Jesus, né? Então, irmãos, fique com essa palavra no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe, que o Espírito Santo te guarde, te livre de todo mal no nome do Senhor Jesus. Que no dia de hoje você venha ter paz, que no dia de hoje você venha ter harmonia, que Deus entre na tua casa, que o Senhor venha pelejar por você no nome do Senhor Jesus. E creia que as promessas de Deus vai se cumprir no nome do Senhor Jesus e o nome dele vai ser glorificado. Eu creio que nós vai contar o testemunho, das quão grandes coisas que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Fique com Deus no nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo venha falar melhor ao teu coração, que o Espírito Santo ministre melhor e te dê entendimento neste dia no nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe.